Bom, aqui para mim que estou em Chicago, a ficha sobre a gravidade da situação começou a cair no dia 11 de março, numa quarta-feira, quando a NBA cancelou os jogos. Teve um caso de um atleta que teve, de jogador de basquete com coronavírus, e aí eles cancelaram os jogos, todos os jogos da NBA. E a gente também teve um caso, o primeiro caso, na região central de Chicago, num daqueles grandes prédios de escritório, no Chicago, uma pessoa que também tinha sido por transmissão comunitária, não tinha identificado nenhuma questão de viagem para o exterior, em locais que o vírus estava circulando. Então isso disparou nessa quarta-feira. As escolas, a partir daí, já começaram a se preparar para o estudo online, e as aulas passaram a ser online a partir da segunda-feira seguinte, na semana seguinte, já passaram a ser online. Então, e na sexta-feira daquela mesma semana, o governador mandou uma ordem para as pessoas ficarem em casa. Acho que a justificativa mais relevante para essas ordens, para seguir as orientações de isolamento social, são a evolução rápida dos casos, né? Então a gente teve o primeiro caso, esse caso em Chicago, no dia 11 de março, e na cidade de Chicago, na região de Chicago, desculpa, já tiveram 210 mortes, né? Então são 307 casos, são 307 mortes no estado, mais de 12 mil casos no estado. Então, a evolução, o crescimento exponencial e o contágio da doença é que justificam. Aqui em Chicago, particularmente, teve um caso muito triste de um bebê, parece que foi o único caso de um bebê com fatalidade, né? Um bebê que faleceu de Covid. Entendo, não é estatisticamente relevante, mas imagino a tristeza para a família, né? Aqui em Singapura, o governo tem implementado as medidas de distanciamento social desde ali do primeiro caso que aconteceu em 23 de janeiro. Ali o governo já definiu a estratégia de combate ao vírus, inicialmente que seria do isolamento vertical, onde que as pessoas contaminadas e todas as pessoas que tiveram contato com essas pessoas contaminadas foram colocadas em quarentena. E também, principalmente a partir de 7 de fevereiro, quando o nível de alerta aqui subiu para laranja, o governo implementou várias outras medidas de distanciamento social, né? Desde então, muitas pessoas vêm trabalhando de casa. A minha biblioteca foi fechada, a minha academia foi fechada, diminuiu o número de pessoas em cada estabelecimento ali para diminuir o contato e respeitar a distância de segurança. E também uma outra coisa interessante é que em todos os locais aqui, comerciais ou residenciais, todos os prédios, quando você entra na entrada, você tem que medir a sua temperatura aqui em Singapura. Mas mesmo com todas essas medidas e outras medidas que o governo vem implementando, o número de casos aqui vem subindo. Uma das coisas também que muitas pessoas diziam é que Singapura é um país de clima tropical, quente, sempre acima de 30 graus, então isso ajudaria no combate ao vírus, mas não, o número de casos vem subindo e hoje a gente já passou aqui de mais de 1.000 casos de coronavírus. Com isso, hoje o governo, 7 de abril, o governo decidiu iniciar o que eles chamaram de Circuit Breaker, que é o famoso lockdown que outros países implementaram, em que as nossas escolas e todos os locais de trabalho não essenciais serão fechados ali por um mês. A população tem respeitado todas essas medidas e a gente entende que isso é o que a gente pode fazer nesse momento para o combate ao vírus. O lockdown aqui em Toronto é o lockdown parcial. Que eu saiba, só existe lockdown total, só foi tentado em algumas ditaduras. Simplesmente porque é humanamente impossível você fazer lockdown total em democracia. Sem muita punição e muita restrição que esses países não aceitariam, eu acredito. Mas independente disso, o lockdown parcial ele é o mais correto, porque o objetivo é achatar a curva, não é impedir o contágio. Então ele é o que achata a curva, que faz o contágio ficar mais espaçado, né? Demorar mais a acontecer. Mas aqui teve uma coisa que eu acho que foi errada. O lockdown aqui foi aumentando à medida que a gravidade foi sendo constatada. Então, ele era bem mais leve no começo, muita coisa ainda aberta e tudo. Agora, a gente só tem itens essenciais mesmo, alimentação e farmácia, basicamente, abertos. Indústria, que precisa produzir
principalmente alimentícia, mas a indústria continua produzindo, mas com muita restrição. Tem um amigo de uma grande indústria alimentícia, ele me falou que até do lado de fora, quando o caminhão chega, tem hoje um nível sanitário violentíssimo que não tinha antes. E acho que isso está no mundo todo. Construção civil parece, eu não tenho certeza, mas que ainda estava um tempo atrás, agora também está fechando, se já não fechou, não tenho certeza. Mas é isso, está aumentando porque está chegando no limite e está muito próximo do limite de leitos. Eles estão ampliando o leito, então talvez a gente consiga ser uma corrida de gato e rato. Mas independente disso, eu acho que errou. Devia ter começado um pouco mais severo. Por isso me preocupa o que eu estou ouvindo, que no Brasil está acontecendo o contrário. As pessoas estão relaxando. Não dá. A curva ainda está lá embaixo. Ainda tem muita vaga em CTI em muitas cidades, mas não dá para relaxar. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo. Olá, gente. Sobre o tema de hoje, enfim, as medidas tomadas, eu acho que sim, são medidas extremas, mas eu acho que situações extremas exigem medidas extremas. O país não tá um pouco adormecido ainda para esse tema, porque a gente ouvia pessoas muito distantes, né? A Itália e China e tudo mais, achava que nunca ia chegar aqui, mas na verdade sim, acabou chegando, e quando chegou, chegou forte. E aí o governo resolveu tomar as atitudes e, enfim, entrar no que a gente chama de estado de emergência, que é o que é o que a gente está hoje, que é um cerco mais apertado para controlar realmente o trânsito de pessoas, o comércio e praticamente todos os aspectos da sua vida. Você não pode fazer nada que não esteja permitido pelo estado de emergência. E tem que ser, porque, enfim, de um caso foi uma pessoa que veio do norte, que veio da Itália contaminada, e dessa pessoa virou os 11 mil alguma coisa casos que estão aqui agora confirmados, fora os que a gente não sabe. Então, as medidas de cuidado, enfim, que o governo recomenda e que as organizações técnicas recomendam, elas são importantes por uma questão de solidariedade, de humanidade com o próximo. Aqui em Portugal existe uma questão muito séria, que é um país muito envelhecido, tem muitos lares de idosos que estão sofrendo horrores. Tá sendo noticiado direto questão evacuação de lares, porque enfim as pessoas tá tendo focos de contaminação, pessoas, os próprios funcionários, enfim, acabaram levando a doença lá para dentro, tendo que deslocar essas pessoas para hospitais de exército e tudo mais para cuidar. Fora que, enfim, no meu cotidiano eu moro num prédio onde tem pessoas com doenças crônicas, pessoas idosas, então a gente tem que tomar cuidado para não gerar um problema para essas pessoas também, né? É uma questão de humanidade, é uma questão de solidariedade com o próximo, tá? Então vamos manter o cuidado, tá, gente? É isso aí, isso vai passar. Nossa conversa de hoje é sobre o isolamento social e as medidas de limpeza e medidas sanitárias que se encontram em vigência na maioria dos lugares do mundo hoje. Assim como eu, tenho certeza que vocês conhecem pessoas que acham essas medidas exageradas. Mas o fato é que, com as informações que temos hoje, o coronavírus é extremamente contagioso e, mais importante, a gente sempre pode entrar em contato com pessoas assintomáticas, mas com carga viral e que, portanto, podem nos transmitir a doença. No meu caso em particular, 2 motivos me fazem seguir essas medidas à risca. Enquanto estive no Brasil, já no começo da crise, o meu medo era sempre adquirir a doença e transmiti-la para os meus pais. Ambos são idosos e, portanto, no grupo de risco. Na minha volta do Brasil para Nova York, o segundo motivo se torna claro. Nesta viagem, além de ter estado em lugares públicos, eu estive dentro de aviões, estive dentro de trens, estive dentro de ônibus. E o conselho principal que é dado para pessoas que têm viajado é que se coloquem em quarentena. Então, foi exatamente isso que fizemos. A minha esposa está numa outra localidade, eu estou em casa sozinho até cumprir o período total da quarentena de 14 dias. Assim como tenho feito isso,
sugiro que todos pratiquem o isolamento social, que lavem as mãos, que usem máscaras de tecidos, que minimizem o tempo que gastem fora de casa, se for possível. Por hoje é isso. Sobre a questão da contaminação, do isolamento e distanciamento social, né, eu vou puxar uma ideia baseada, né, num jogo de infância, né, da queimada, né? Quando tem um monte de pessoas jogando queimada, a pessoa que está com a bola na mão, ela tem uma chance muito maior de acertar as pessoas quando elas estão próximas dela, um grupinho, do que se as pessoas estiverem todas espalhadas pelo campo. É muito mais difícil de mirar a bola e da bola acertar essa pessoa. A contaminação pelo coronavírus é similar. Então, se eu tenho uma pessoa que está doente, ela está com um grupo de pessoas que estão muito próximas, o próprio fato dela respirar, e ainda mais se ela espirrar, se ela tossir, ela vai jogar muito mais partículas no ar que tem vírus que podem chegar a essas outras pessoas. Se as pessoas estiverem distantes, ou se elas estiverem, melhor ainda, né, em casa, né, ninguém está andando junto nem nada, a chance de eu ter uma contaminação é muito menor. Então, por isso, o distanciamento social e o isolamento, ele auxilia, ele é importante, ele auxilia na redução da transmissão. Por quê? Porque eu tenho menor chance, uma menor distribuição das minhas partículas contaminantes para pessoas, porque elas estão longe. Então, isso faz uma diferença muito grande. A higiene é muito importante também, e não só para o coronavírus, né? Mas é uma coisa que a gente tem que manter, uma lição aprendida com o coronavírus. Higiene é importante para tudo, para coronavírus, para gripe comum, para resfriado, para pneumonia. Então, a limpeza, lavagem das mãos, lavagem dos utensílios é muito importante para reduzir a disseminação de qualquer que seja a doença. Mais ainda, nesse momento que a gente está agora, por quê? Porque o coronavírus é um vírus que consegue ficar em certa superfície e pode ser transmitido de uma pessoa a outra pelo toque dessas superfícies. Eu sou Alice Barreto e moro na Holanda, em Roterdã. E eu não acho as medidas de isolamento social adotadas aqui no país absolutamente, eu não as acho exageradas. Pelo contrário, às vezes eu fico me perguntando se esse chamado lockdown inteligente adotado aqui na Holanda não seria até um pouco suave demais. Por outro lado, hoje deu no jornal aqui que os estudiosos já estão começando a fazer modelos de como sair da quarentena. Eu tenho visto também muitas piadinhas na internet e de WhatsApp, de grupos de WhatsApp. Isso que a gente vai fazer quando acabar a festa, quando acabar a quarentena. Vamos sair na rua igual galinha correndo. E essa é uma grande questão e um grande problema dessas medidas, porque se a quarentena, isolamento social, lockdown acabar de um dia para o outro, o risco é altíssimo de uma segunda, terceira, quarta onda, ou seja lá quantas ondas forem acontecer. Portanto, por um lado, um lockdown completo é bastante eficiente, por outro lado, na hora de sair, ele é mais complexo. Portanto, de qualquer maneira, um isolamento social é fundamental. Façam o que for necessário. Se o isolamento social na sua região for parcial, adote todas as medidas recomendadas pela autoridade sanitária local. Mantenha a distância de no mínimo 1,5 m, se possível 2 metros de cada pessoa com a qual você tenha contato. E lave suas mãos, limpe suas mãos assim que for possível em todos os momentos, e cuide bem de você, cuide bem dos seus, cuide bem da sua comunidade. Isolamento social e medidas de higiene. Será que isso tudo é exagero? Ontem eu tive uma conversa com meu pai e ele insistia muito de que é um exagero tudo isso que está acontecendo. Mas vou te contar 2 histórias diferentes. A primeira é o meu filho. Ele trabalha no único mercado que a gente tem aqui na cidade. Todos os dias agora ele usa luvas e também máscara. Tem muita gente que vai lá que tem mais de 70 anos. E todo dia ele chega em casa contando a história de algum cliente que tem agradecido ao mercado por estarem abertos. Se meu filho ficar doente, as coisas podem complicar. Claro que ele não é o único, mas ele está fazendo a parte dele, tanto para manter o mercado aberto, quanto para ter certeza que ele não está trazendo a doença para dentro de casa. Chega aqui, depois do trabalho, vai direto para o banho,
As roupas ficam separadas e depois vai ser tudo lavado. A segunda história é uma amiga. Ela é anestesista. Sempre teve que se proteger e tomar muito cuidado com tudo. Mas agora a proteção é maior. Precisa de mais coisa. Não só por ela, mas também pelos pacientes. E a gente precisa lembrar que não é só paciente de Covid. Tem muito paciente com outras doenças que também vai precisar ser operado. E ela precisa de estar em boa saúde para fazer isso tudo acontecer. Portanto, exagero ou não, lembra do Cazuza que cantava aquela música Exagerado, jogado a seus pés? Faça a sua parte. Exagerado ou não, essa é a solução que a gente tem agora. E a contribuição de todo mundo pode fazer a diferença.